Amém, amém. Pai do Senhor, meus irmãos. Se alguém não me conhece, eu me chamo Kesley e estou aqui, fui designado por Deus para trazer a mensagem para os irmãos dessa noite. Hoje vamos falar um pouco, muito no que Deus tocou no meu coração, no que diz sobre o abandono a Deus. Não o abandono de fato, mas em alguns aspectos que eu queria tratar que chamam muito a minha atenção. E vamos ler lá no livro de Exodo, brincadeira, irmão. Lá em Êxodo 32, por favor. Minha versão é NVT. Êxodo 32. Nós vamos ler só alguns versículos aqui. Acho que até o 12. Que diz assim: Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: Tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: Ó Israel, estes são seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa para o Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar o holocausto e ofertas de paz. Depois todos comeram e beberam e se entregaram à farra. O Senhor disse a Moisés: Rápido, desça do monte. Seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram ouro e fizeram um bezerro. Curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. Dizem: Ó Israel, esses são seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou: Vi como este povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado e eu lançarei contra eles minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor, seu Deus. Ó Senhor, exclamou ele, por que estás tão irado com teu próprio povo que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios dizerem: o Deus deles os resgatou com a má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra? Só até aqui, meu irmão. Para vocês entenderem o contexto, aqui fala sobre o bezerro de ouro, onde o povo que tinha Moisés, como o povo de Israel que tinha Moisés como líder, estava impaciente. Aí eles achavam que, como eles não quiseram se relacionar com Deus direto, eles queriam uma figura para eles poderem adorar. Só um instante.
voltando. Aí eles fizeram isso e começaram a adorar, enquanto Moisés estava lá no alto do monte recebendo os mandamentos que Deus tinha instruído. Só que por que eu chamo atenção nesse texto que eu acabei de ler, com o que tem dessa parte, que o povo, eles meio que esqueceram o que Deus fez e deixou que o coração, as coisas passadas, de onde Deus os tirou, tomassem conta. Aí eles fizeram essa figura, porque eles não tinham paciência. Aí uma pergunta que quero que os irmãos reflitam. E quantas das vezes nós mesmos já não fomos impacientes com Deus? Com várias coisas, quando Deus, a própria palavra de Deus dá uma promessa e a gente não quer esperar, a gente é impaciente e resolve se, vamos dizer, meio que se revoltar. É uma pergunta, reflita sobre. Aí, esse abandono por Deus leva a consequências negativas para nossas vidas, trazendo maldições e outras coisas. Aí tá, por que abandono da fé? O que quer dizer esse abandono da fé? Eu trato como diz aqui, né? Apostasia. Aí tá. Os irmãos, alguns podem estar se perguntando: o que é apostasia? Tá, beleza. Apostasia é a ação de renegar algo, normalmente relacionado com a renúncia de uma religião. Talvez a pessoa tem uma religião católica e não quer vir para o meio cristão, pois não quer renunciar. Aí eu queria ler com os irmãos lá em Mateus 26, do 14 ao 16. Abre, por favor, cara. Mateus 26, do 14 ao 16. Onde diz que Judas concorda em trair Jesus. Tá, vou ler ali. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. Ali está, né? Judas estava ao lado de Jesus, ele sabia os feitos que Jesus fazia, tudo aquilo que ele falava, e por míseras moedas, míseras coisas, o que ele faz? Ele resolve entregar Jesus. Isso por quê? Porque ele não estava com o coração firme em Jesus. Ele sabia, mas meio que ele não cria e não acreditava. Ele estava meio que desviado dos caminhos do Senhor. Amém? Agora, o que esse afastamento traz como consequência? Esse afastamento como eu disse desde o começo, muitos se afastam de Deus por vários motivos. O que isso traz? Isso traz consequências até mesmo negativas para nossa vida. E por que esse afastamento pode acontecer? Primeiro, falta de fé.
Pessoa recém-convertida, vem para o meio cristão, acha que vai ser de uma forma, pois ouvem de uma forma lá fora, aí quando chega, é literalmente o contrário. Aí começou de começo, aí está fraco na fé. Aí o que faz? Resolve se afastar de Deus ou voltar para o local de onde Deus a tirou. Mas também a própria palavra de Deus, ela nos instrui, nós que estamos dentro da igreja, aqueles que estão de fato mesmo, querem conhecer a Deus, é buscar Ele, dependente, às vezes, vamos supor, dar um exemplo aqui. Eu estou na igreja, aí eu me afasto de Deus por determinada situação, ou determinada situação. Aí o que muitos pensam? Deus não vai me aceitar de novo. Aí o que faz? Resolve sair de fato, falar, já que não deu certo, Deus não vai me aceitar, eu vou sair e voltar a fazer o que eu fazia. Aí tá, é o que muitos fazem, mas nós não podemos deixar um afastamento como talvez o pecado que acontece, né, nos afastar de Deus. O que devemos fazer? Primeiro, lembrar de onde Deus nos tirou. Aí já é um ponto muito importante. Quando eu estava preparando a mensagem, aí eu lembrei de onde Deus me tirou e da vez. Aí eu penso, eu não posso desistir agora. Desistir nem é uma opção, na verdade. Me perdi. Perdão, irmãos. Aí também o que esse afastamento pode gerar? Às vezes Deus tem bênçãos e promessas para a nossa vida. Aí você se afasta de Deus, o que acontece? Você perde tudo aquilo que Ele um dia prometeu para você. Mas mesmo que esse afastamento pode ser por algum tempo, vamos dar exemplo de ou me afastar de Deus por, não sei, alguns meses. Aí fala, não, depois eu volto, que mesma coisa. Não, não é. Porque Deus tem propósito para a nossa vida dia após dia. Porque se eu me afastar dele, não quiser ouvir a voz dele, como que eu vou receber o que ele tem para mim se eu me resolvi deixar para buscar ele em outro momento? Isso que afeta muito. E o que traz dificuldade de lidarmos com o pecado? Talvez por não buscar a Deus e ouvir e ler e meditar na palavra dele de fato. Isso acaba que Deus, ele deu os mandamentos, né? Aí a gente tem que, nós como cristãos devemos seguir porque foi ele que instituiu. Mas a gente fala assim, não, eu sei que isso aqui é errado, então, beleza, eu não vou cair nisso. Mas não, a própria palavra de Deus diz que se está escrito, é para a gente meditar. Mesmo que a gente tenha lido a Bíblia toda, do início ao fim, a gente deve continuar lendo, porque a gente nunca vai parar de aprender o que Deus tem para nós, o que Ele nos diz. E quais podem ser as consequências desse abandono? O que isso leva? Muitos acham que eu vou me afastar de Deus e não vai acontecer nada. Não, é mentira. Acontece sim. Isso pode levar muito a uma vida sem propósito. Viver como um ser que existe e ao mesmo tempo não existe. Como se a mente dessa pessoa tivesse travada por alguma coisa. Isso que pode causar brecha para Satanás entrar em nossas vidas, né? Porque se a gente não está buscando a Deus, resolve afastar de Deus, quem que vai estar ali sussurrando no nosso ouvido coisas que piores? Satanás. A Bíblia também, ela enfatiza que Deus é um Deus misericordioso, que
mesmo que a gente tenha pecado, feito coisas que não agradam a Ele, Ele nos abraça com todo o amor do mundo que ninguém seria capaz de fazer. Ele nos guia, nos aceita de novo nos caminhos dele. E eu vejo muito isso, né? Se às vezes a pessoa tem a dificuldade de ela sozinha buscar a Deus. Como assim? Eu não consigo meditar na palavra de Deus sozinha. Beleza. Procure o irmão mais experiente, mais maduro, peça instruções, ore, peça orientação ao Espírito Santo, que ele vai nos guiar e dar vitória. É o que eu queria trazer para os irmãos conseguiram compreender sobre o que o abandono de Deus pode causar. Porque não quero dizer esse abandono de, eu vou sair da igreja e tal. Não, talvez é um momento de dificuldade, que as pessoas se afastam de Deus, pois alguma coisa na mente atrapalha. Aí eu queria os irmãos, lá na Bíblia destaca que qual que é a importância de buscar a Deus com sinceridade, que muitos não buscam, pois talvez medo, mas a própria palavra de Deus diz para buscar Ele com sinceridade. Eu queria que o Lecão mesmo abrisse lá em Jeremias 29:13. Jeremias 29:13, por favor. Calma, Lecão, não se afobe. Assim diz. Sim, todas as 29:13. 29. O que diz? Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Ali, conselho. Se há dificuldade, às vezes, medo, o que a gente deve fazer? Buscar a Deus, que nele nós nos encontraremos. Aí, outro que eu queria que o Leco abrisse, meu irmão, Salmos 34:10. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas os que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Mais um conselho. A própria palavra de Deus diz. Deixa aberto, por favor, cara. Deixa aberto, por favor. A própria palavra de Deus diz que é para a gente, independente da situação que estejamos passando, é para buscar o Senhor. E o final diz: Senhor, busquem o Senhor, nada de bom faltará, nada nos faltará. E mais um aqui só, lá em Mateus 6:33, que diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Amém? É a mensagem que eu queria trazer para os irmãos nessa noite. Não abandonem a Deus, não abandonem a sua fé, pois Ele tem grandes coisas em nossas vidas. Amém?